A paz do Senhor, meninas, passando aqui para juntas meditarmos na palavra do Senhor mais uma vez. Quero ler com vocês o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 ao 47, que diz assim: Respondeu Davi: Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Esse trecho aqui conta a história do povo de Israel quando enfrentou um adversário chamado filisteus. Os filisteus vieram contra o povo de Israel e num determinado momento eles fizeram um desafio que um dos seus soldados iria lutar contra um soldado escolhido do povo de Israel, e quem vencesse se tornaria liberto e o que perdesse seria escravo de quem venceu. Era um desafio terrível para o povo de Israel, porque o soldado escolhido pelos filisteus era Golias. Golias era conhecido como um gigante, de tão grande que era. Era um homem experiente na guerra, na batalha, tinha armas, tinha armadura. Realmente era um adversário muito difícil. O povo de Israel, os soldados, quando viram esse desafio, eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados, eles ficaram desesperançosos, desanimados, e estava uma situação muito difícil. Mas de repente chega nesse cenário um jovenzinho chamado Davi, que não tinha o corpo suficiente para a guerra, não tinha experiência nenhuma de guerra, não tinha armas, a armadura que deram para ele, ele não conseguiu usar. Mas ele tinha a sua esperança, a sua força, a sua confiança em Deus. Ele olhou aquela situação e não enxergou como os soldados israelitas. Ele olhou aquela situação e enxergou o copo meio cheio. Já ouviram essa expressão? Talvez os soldados israelitas olhassem para aquela situação e enxergavam nela apenas uma oportunidade de derrota, né? Mas Davi olhou para aquela situação e enxergou nela uma oportunidade de fazer com que todos conhecessem que o Deus dele não precisava de espada, não precisava de lança, não precisava de nada para dar vitória. Uma oportunidade em que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós, irmãs, enfrentamos uma guerra constante. E quantas vezes nas nossas guerras, nas nossas batalhas, nós temos que enfrentar verdadeiros Golias, adversários que nós olhamos e falamos: esse eu não vou conseguir. Olhamos para a situação e enxergamos o copo meio vazio, não é? Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Talvez na sua situação, nas suas guerras, nas suas dificuldades, nos seus Golias que você está enfrentando, né? Nos seus ursos, nos seus leões, né? Davi já tinha enfrentado um urso, já tinha enfrentado um leão, tinha vencido em nome do Senhor. Então eu não sei, talvez na situação que você está passando, você talvez possa pensar: nossa, por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que Deus, será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está enxergando as afrontas que estão levantando contra mim? Será que Deus não está percebendo que eu não aguento uma prova tão grande como essa? Talvez nas suas situações que você está passando, nos seus desafios, nos seus Golias, nas suas guerras, você olhe para a situação e não tenha esperança. O meu incentivo para você hoje é: olhe para a situação que você está passando e veja nela uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Porque Deus não depende de lança, nem de escudo, nem de experiência de guerra, nem de tamanho de soldado. Deus não depende
da eficiência do seu médico, Deus não depende da eficiência do tratamento que você está passando, Deus não depende da situação financeira, Deus não depende do seu emprego, Deus não depende do seu advogado, Deus não depende de uma situação política tranquila, estável, Deus não depende de nada disso. Quando o Senhor quer nos dar vitória, a vitória vem da mão dele. E o meu incentivo para você é: olhe a situação que você está passando e enxergue nela o copo meio cheio. Porque o seu Deus é aquele que pode te dar a vitória que você necessita. Amém? Se você chegou até o final dessa reflexão, quero que você deixe um comentário. Amém? Aí embaixo, comenta, fala alguma coisa. E vou fazer mais um desafio para você. Coloque lá nas suas redes sociais, no seu stories, no seu status, a frase: olhe para a situação e enxergue o copo meio cheio. Aí quem ouviu a pregação, né, quem ouviu a devocional, vai entender o que você está querendo dizer. Amém? Deus abençoe você e saiba que quando você pede para Deus alguma coisa, Deus responde, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. Às vezes Deus faz do jeito que Ele acha, que Ele sabe que tem que ser feito. Por exemplo, se você está pedindo para Deus para ser uma pessoa corajosa, Deus não vai fazer com que a coragem caia em cima da sua cabeça. Deus vai te dar uma oportunidade, uma experiência, uma situação em que você tenha que desenvolver a sua confiança e a sua coragem em Deus. Então, os leões que têm aparecido na sua vida, os ursos que têm aparecido na sua vida, os Golias que têm aparecido na sua vida, eles vêm para te fazer mais forte, não para te derrotar. Eles vêm para que o nome do Senhor seja glorificado e para que as pessoas olhem para a sua vida e saibam que você tem um Deus que é poderoso e que não depende nem de espada, nem de armadura, nem de armas, porque Ele é soberano, Ele é o Deus dos exércitos, Ele é aquele que faz com que você enxergue em todas as situações o copo meio cheio. Deus te abençoe, em nome de Jesus.